Os malvados preparam a guerra. Sem a paz, tudo se torna nocivo, até mesmo as próprias virtudes. 11 de outubro de 1901. Após vários dias de privação e silêncio, esta manhã, ao vir, ele permanecia em seu silêncio, embora o tivesse mantido quase sempre comigo. Por mais que eu fizesse, não conseguia fazer-lhe dizer uma só palavra. Parecia que havia algo em seu interior que o amargurava tanto, deixando-o taciturno, e ele não queria que eu soubesse. Agora, enquanto Jesus estava comigo, pareceu-me ver a Mãe Rainha. Ao notar Jesus comigo, disse-me: "Tem-nos contigo? Ainda bem que está contigo, pois, se ele deve desafogar a justa ira, estando contigo, tu o contens, minha filha. Reza para que ele contenha os flagelos, pois os malvados estão todos prontos para agir. Mas se vêm atados por uma potência suprema que os impede, e ainda que a justiça divina o permita, ao não agirem quando desejam, haverá este bem. Reconhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão: fizemos isso porque nos foi dado o poder do alto. Minha filha, que guerra se prepara no mundo moral. É horrível de se ver, e, no entanto, o primeiro alimento que se deveria buscar na sociedade, nas famílias e por cada alma deveria ser a paz. Todos os outros alimentos tornam-se insalubres sem ela, sejam até as próprias virtudes, a caridade, o arrependimento. Sem a paz, não trazem saúde, nem verdadeira santidade. E, no entanto, o mundo de hoje descartou este alimento da paz, tão necessário e salutar. E não se deseja outra coisa senão turbulências e guerras. Minha filha, reza, reza. Deus contém todos os bens possíveis e imagináveis. Seus atributos são infinitos e a criatura é capaz de compreender apenas alguns lampejos, como os de sua beleza e caridade. 14 de outubro de 1901. O bendito Jesus vem de forma fugidia, quase como um relâmpago, e nesse relâmpago faz emergir de seu interior, ora um distintivo especial de um de seus atributos, ora outro. Quantas coisas ele faz compreender naquele relâmpago, mas ao retirar-se, aquele relâmpago deixa a mente às escuras, incapaz de adaptar-se para repetir o que compreendeu naquele lampejo de luz, ainda mais por serem coisas que tocam a divindade. A língua humana luta para expressá-las, quanto mais se esforça, mais muda permanece, pois nessas coisas a criatura é sempre como uma pequena criança recém-nascida. Contudo, a obediência deseja que eu me esforce a dizer o pouco que posso, e eis, parecia-me que todos os bens estão contidos em Deus, de modo que, encontrando nele todos os bens que possui, não é necessário ir a outro lugar para contemplar a amplitude de seus confins. Não, ele basta por si mesmo, para que se encontre tudo o que é seu. Ora, em um relâmpago, ele mostrava um distintivo especial de sua beleza, mas quem pode dizer quão belo é? Só sei dizer que, ao comparar
todas as belezas angélicas e humanas, a variedade das flores e dos frutos, o esplendor do azul do céu estrelado, que nos encanta ao olhar e nos fala de uma beleza suprema. Tudo isso não passa de sombras ou sopros que Deus enviou de sua beleza contida nele, ou seja, são como pequenas gotas de orvalho comparadas às imensas águas do mar. Passo adiante, porque minha mente começa a se perder. Em outro relâmpago, ele mostrava um distintivo especial do atributo da caridade. Mas 3 vezes santo, como poderei eu, miserável, abrir a boca sobre esse atributo, que é fonte da qual todos os outros atributos deveriam? Direi apenas o que compreendi em relação à natureza humana. Compreendi que, ao nos criar, Deus faz com que este atributo da caridade se derrame em nós e nos preencha completamente de si, de modo que, se a alma correspondesse, estando preenchida pelo sopro da caridade de Deus, a própria natureza deveria transmutar-se em caridade para com Deus. E conforme a alma se difunde no amor às criaturas, aos prazeres, ao interesse ou a qualquer outra coisa, aquele sopro divino vai saindo da alma e se chega a se difundir completamente. A alma fica vazia da caridade divina. Como no céu não se entra sem ser um complexo de caridade puríssima, toda divina, se a alma se salva, aquele sopro recebido ao ser criada deverá ser adquirido à força de fogo nas chamas do purgatório, e só então sairá de lá quando estiver transbordando. Quem sabe qual etapa longuíssima lhe convém fazer naquele lugar expiatório? Se tal deveria ser a criatura, que será o Criador? Creio que estou dizendo tantos disparates, mas não me surpreende, porque não sou de fato uma sábia. Sou sempre uma ignorante. E se há alguma coisa de verdade nestes escritos, não é minha, mas de Deus. Eu permaneço sempre a pequena ignorante que sou. Tudo deve ser feito para Deus, caso contrário, tudo se perde. 21 de outubro de 1901. O dar e o retribuir entre Deus e a alma. Esta manhã, o bendito Jesus, ao vir, parecia formar um círculo com seus braços, como para me encerrar dentro dele. E enquanto me estreitava, disse-me: minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo permanece encerrado dentro deste círculo. Nada sai para fora, mesmo que seja um suspiro, um batimento, qualquer movimento. Tudo entra em mim e tudo fica numerado em mim, e eu, em recompensa, os derramo na alma, mas todos redobrados de graças, de modo que, ao derramá-los novamente em mim e eu nela, a alma vem adquirir um capital surpreendente de graça. E tudo isso é o meu deleite, isto é, dar à criatura o que ela me deu, como se fosse algo dela, sempre acrescentando o que é meu. E quem, com sua ingratidão, impede que eu lhe dê o que desejo, impede as minhas inocentes delícias. Quem, por sua vez, não age por mim, tudo o que faz sai fora do meu círculo, disperso como a poeira levada por um vento impetuoso. Luísa está angustiada pelo temor de que seu estado
seja fruto de sua fantasia. 25 de outubro de 1901. A privação revela a origem das coisas. Depois de passar vários dias em temor e dúvidas sobre meu estado, acreditando que tudo fosse uma obra da minha fantasia, minha mente, por vezes, fixava-se tanto nisso que eu chegava a lamentar-me e a queixar-me com Nosso Senhor, dizendo: que pena, que desgraça foi a minha, ser vítima da minha própria imaginação. Acreditava ver-te e, no entanto, era tudo alucinação da imaginação. Acreditava cumprir o teu querer, permanecendo por tanto tempo neste leito, mas quem sabe se isso também não foi fruto da fantasia. Senhor, que dor, que aflição só de pensar nisso. O teu querer adoçava tudo, mas isso me amarga até a medula dos ossos. Ah, dai-me força para sair desse estado de fantasia. E eu fixava-me nisso a ponto de não conseguir distrair-me, chegando a pensar que a imaginação me prepararia um lugar no inferno. Ainda assim, tentava resolver isso, dizendo: pois bem, vou usar da imaginação para poder amá-lo, até mesmo no inferno. Agora, enquanto estava presa a essa fixação, o bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação. Movendo-se em meu interior, disse: não dê ouvidos a isso. Caso contrário, eu te deixarei e te farei ver se sou eu que venho ou se é a tua imaginação que se ilude. Mesmo assim, naquele momento, não me preocupei e respondi: assim, não terás coragem de fazer isso. És tão bom. E, no entanto, ele de fato fez. É inútil descrever o que passei durante os vários dias privadas de Jesus. Seria demasiado longo só de me lembrar. Já me gela o sangue nas veias, por isso passo adiante. Agora, tendo contato tudo isso ao confessor, parece que ele foi meu mediador, começando a rezar juntos para que ele se dignasse a vir. Sentia-me perder os sentidos e Jesus se fez ver de longe, bem distante, quase de maneira ríspida, como se não quisesse vir. Eu não ousava chamá-lo, mas o confessor insistia, unindo a intenção de que me fosse participar da crucificação. Então, para contentar o confessor, Jesus se aproximou e me fez-me partícipe das dores da cruz. E depois, como se tivéssemos feito as pazes, disse-me: era necessário que te privasses de mim. Caso contrário, não te convencerias se sou eu ou se é a tua imaginação. A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas, a preciosidade do objeto perdido, e para que se tenha maior estima ao reconquistá-lo. A fé consiste em fazer em tudo a divina vontade, e isso traz a simplicidade. Luísa está segura na obediência, enquanto o próprio eu só leva à ruína. 22 de novembro de 1901. Depois de ter passado dias amarguíssimos de lágrimas, de privação e de silêncio, meu pobre coração já não suporta mais, tão grande é o tormento. Fora do meu centro, Deus, que sou continuamente lançada entre densas ondas de uma feroz tempestade, em estado de intensa violência, a ponto de enfrentar a morte a todo momento e, o que é pior, sem poder morrer. Então, encontrando-me nessa condição, ele fez-se ver por um breve momento e disse-me: minha filha, quando uma alma realiza em tudo a vontade de outro, diz que ela confia naquele, pois vive do querer alheio e não do seu próprio. Assim,
Quando a alma realiza em tudo a minha vontade, eu digo que ela tem fé. O divino querer e a fé são como ramos que brotam de um único tronco. E como a fé é simples, a fé e o divino querer geram o terceiro ramo, a simplicidade. E assim a alma readquire plenamente as características da pomba. Não queres então ser a minha pomba? Em outra ocasião, num outro dia, ele me disse: minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas e as coisas mais preciosas são guardadas com grande cuidado dentro de um cofre, trancados com dupla chave. Que temes então, se eu te mantenho bem protegida no cofre da santa obediência, uma custódia seguríssima, onde não apenas uma, mas duas chaves mantêm a porta bem fechada, impedindo a entrada de qualquer ladrão e até mesmo da sombra de qualquer defeito? Somente o eu carrega a marca de todas as ruínas, mas sem o eu tudo é segurança. O sacerdote deve continuar a obra de Jesus, conceder a potência, a sabedoria e a caridade da Santíssima Trindade. A futura divisão dos sacerdotes, a dor e o amor são remédios da alma. É inútil falar do meu pobre estado, de como me reduzi, seria como querer reabrir e aprofundar ainda mais as chagas da minha alma. Por isso, silencio-me diante de tudo, oferecendo ao Senhor. Assim, esta manhã, enquanto chorava pela perda do meu adorável Jesus, veio o confessor e deu-me a obediência de rezar ao Senhor, para que ele se dignasse a vir. Parecia que ele veio, e tendo o confessor colocado a intenção da crucifixão, Jesus tornou-me partícipe das dores da cruz. E enquanto fazia isso, disse ao confessor: eu fui o distribuidor da Santíssima Trindade, ou seja, distribuí aos povos a potência, a sabedoria e a caridade das pessoas divinas. Vós, sendo meus representantes, não deveis fazer outra coisa, senão continuar a minha própria obra, junto às almas. E se não vos interessais, vinde a romper a obra que comecei. Assim, eu me sinto defraudado na execução dos meus desígnios, sendo reforçado a retirar a potência, a sabedoria e a caridade que vos teria fornecido, caso tivesseis cumprido a obra que vos confiei. Depois disso, parecia que ele me transportava para fora de mim mesma, e à distância via-se uma multidão de pessoas, da qual emanava um cheiro insuportável. Então Jesus disse: minha filha, que divisão farão os padres entre si? E isso será o golpe derradeiro para fomentar partidos e revoluções entre os povos. Ele dizia isso com tanta amargura que causava compaixão. Depois, lembrando-me do meu estado, disse a ele: diz-me, meu Senhor, queres que eu peça obediência para sair deste estado, ainda mais agora, que não sofrendo mais como antes, me vejo inútil? E ele me respondeu: certo, mas tão aflito que, sentindo meu coração inquieto, como se eu não tivesse desejado que ele me dissesse aquilo, repliquei: mas, Senhor, não é que eu queira sair, mas quero conhecer o teu santo querer, pois, sendo que meu estado existia, porque tu vinhas a mim e me fazias partícipe dos teus sofrimentos. Agora que isso cessou, temo que talvez nem queiras mais que eu continue no leito.
E Jesus disse: tens razão, tens razão. No entanto, meu coração parecia se partir pelas respostas que o bendito Jesus me deu. E acrescentei: mas, meu Senhor, ao menos diz-me qual é a maior glória para ti, que eu continue neste estado, ainda que deva morrer, ou que eu peça a obediência para sair. E vendo que eu não parava com isso, o próprio Jesus mudou de assunto, dizendo-me: minha filha, sinto-me ofendido por todos. Vês, até mesmo as almas devotas estão sempre a observar se é ou não culpa, mas emendar-se, extirpar a culpa, isso não fazem. Isso é sinal de que não há dor nem amor, porque a dor e o amor são dois ungüentos eficazíssimos, que aplicados à alma, a tornam perfeitamente curada, e um fortalece e corrobora ainda mais o outro. Mas eu, ainda pensando da minha pobre condição e desejando conhecer com clareza a vontade do Senhor, quis voltar a falar. Porém, Jesus desapareceu e eu, retornando a mim mesma, via-me totalmente confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura, expus tudo à obediência, que quer que eu continue no mesmo estado, seja sempre feita a vontade do Senhor. Para quem vive à sombra de Jesus, são necessários os ventos das tribulações. 29 de dezembro de 1901. Estando completamente oprimida, assim que vi meu adorável Jesus, ele, olhando para mim, disse: minha filha, para quem vive à minha sombra, é necessário que soprem os ventos das tribulações, para que o ar infectado ao redor não possa penetrar, nem mesmo sob a minha sombra. Assim, os ventos contínuos, ao agitarem sempre esse ar insalubre, mantêm-no distante e fazem-vos respirar um ar puríssimo e salubre. Dito isto, ele desapareceu, e eu compreendia muitas coisas sobre isso. Contudo, não é necessário explicar-me, pois creio que seja fácil compreender o significado. Aquele que vive à sombra de Jesus deve viver a sua própria vida, e Jesus continua nessa alma a sua vida. Para morrer, temos à disposição todos os méritos, virtudes e obras de Jesus. 6 de janeiro de 1902. Estando no meu estado habitual, depois de ter esperado muito, veio por pouco tempo o meu amadíssimo Jesus, e colocando-se ao meu lado, disse-me: minha filha, quem busca uniformizar-se em tudo à minha vontade, não faz outra coisa senão acrescentar um perfume a mais, distinto a tudo o que realizei em minha vida, de modo que esse perfume exale pelo céu e por toda a terra. Até mesmo os maus sentem soprar esse aroma celeste, tanto que todos os santos não são senão múltiplos perfumes, cada um distinto, alegrando profundamente a igreja e o céu. Não apenas isso, mas quem busca continuar a minha vida, realizando onde pode o que eu fiz e não podendo, ao menos pelo desejo e pela intenção, eu o tenho em minhas mãos, como se continuasse toda a minha vida nessa alma, não como algo passado, mas como se no presente eu vivesse. E isso é um tesouro em minhas mãos, que, redobrando o tesouro de tudo o que realizei, eu disponho para o bem de todo o gênero humano. Portanto,
Não queres tu ser uma dessas? Eu me senti toda confusa e não soube o que responder. E Jesus desapareceu, mas pouco depois voltou e junto a ele eu via várias pessoas que temiam muito a morte. Então eu, ao ver aquilo, disse: meu amável Jesus, será um defeito em mim não temer a morte? Enquanto vejo que os outros tanto a temem, eu ao contrário, pensando apenas que a morte me unirá para sempre contigo e encerrará o martírio da minha dura separação. Não só não sinto temor, mas o pensamento da morte me é um alívio, traz-me paz e me faz celebrar, deixando de lado todas as outras consequências que ela traz consigo. E Jesus: filha, em verdade, esse temor extravagante de morrer é uma tolice, pois cada um possui todos os meus méritos, virtudes e obras, como um passaporte para entrar no céu, uma vez que os ofereci em doação a todos. Tanto mais, se aproveitando dessa minha doação, alguém acrescentou algo de si mesmo, e com toda essa riqueza, que medo se pode ter da morte? Com esse passaporte seguríssimo, a alma pode entrar onde quiser e, por respeito a ele, todos a reverenciam e lhe dão passagem. Quanto a ti, não temer de forma alguma a morte, vendo o fato de teres convivido comigo e experimentado o quanto é doce e preciosa a união com o sumo bem. Sabe, porém, que o mais agradável tributo que me pode ser oferecido é o desejo de morrer para unir-se a mim. Este é o mais belo estado de disposição para a alma, pois a purifica e sem qualquer intervalo a faz passar diretamente pelo caminho do céu. Dito isto, ele desapareceu. Livro do Céu, volume 4, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.